né, de volta para falarmos mais um assunto que gera muita dúvida, né, por parte de muitos. O selo de Deus e a marca da besta. Vamos então saber o que é a marca da besta, se é o microchip que tem falado, não é? Vamos saber do selo de Deus. Afinal, qual é o selo de Deus? Mas à volta disso tudo, nós vamos querer começar com uma pergunta. Seja muito bem-vindo, irmão Basílio, novamente. Muito obrigado, irmão Daniel. Obrigado. E gostaríamos também de saudar ali em casa e aqueles todos os nossos amigos que estão ligados neste momento neste canal. Bravo. Dizer que o Senhor vos abençoe grandemente e estamos aqui para vos servir e partilharmos daquilo que a palavra de Deus traz. Amém. Pois é. Então, irmão Basílio, qual é a necessidade final de sermos selados, de sermos marcados à volta disso tudo? Sim. Na verdade, vai aqui existir algo muito importante, porque hoje, quando nós olhamos para a nossa vida social, nós conseguimos notar que cada um, por exemplo, que quer estar no auge da fama, ele coloca sempre uma marca. E esta marca vai circulando e vai significar exatamente que ele é o proprietário do objeto que estaremos talvez a ter que levar, a ter que usar, né? Cada objeto hoje tem uma marca. Exato. E dali é que também vai surgir então a necessidade, e veja que todos eles vão buscar as experiências todas na Bíblia e de como cada um, por exemplo, pode mostrar a sua marca, que ele, por exemplo, tem domínio, é o dono daquele tal objeto, né? E ali o que se pretende dizer para o mundo, transmitir para o mundo é que existe um originador, né? Deste bem, deste objeto e que nos serve para todos nós. Só que para Deus também vai ser algo muito importante e muito diferente. E nós gostaríamos de dizer que o teu telefone, por exemplo, que você está a usar ali, está em tuas mãos, e até estas máquinas todas que estão aqui também a fazer uma boa gravação, lógico que carregam sempre uma marca. Então, dali é que Deus também tem uma marca, e o seu opositor, tal conforme nós já falamos da vez passada, no vídeo passado, falando sobre os eventos finais, né, a respeito dos enganos, também tem um originador, que é Satanás, claro, em João capítulo 8, por exemplo, no verso 44, diz que ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, também podemos ter uma outra marca que é da verdade, do outro lado da verdade. E aqui gostaríamos de apresentar, por exemplo, João capítulo 14, verso 6. Jesus Cristo apresenta-se como o detentor de toda a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus define-se exatamente com a verdade. E ali gostaria de passar um apelo, por exemplo, para os filósofos que estão sempre à busca da verdade. Não, a verdade trata-se de uma pessoa. Exato. E não trata-se talvez de alguma coisa que os cientistas, a sociedade acadêmica está ali a procurar sempre em busca da verdade, e nesta busca quase que não encontram. Não, a verdade é uma pessoa e chama-se Jesus Cristo. E basta encontrar Jesus Cristo, você encontrou a verdade e agora já pode ficar feliz. Exato. Pois é. São dois assuntos no mesmo tema, não é? O selo de Deus e a marca da besta. Mas eu gostaria de começarmos pela marca da besta, não é? O que é a marca da besta? Será que ela é de fato física, simbólica, ou ela aponta para uma outra realidade? Na verdade, irmão Daniel, e aos nossos espectadores, a questão aqui sobre a marca da besta e o sinal de Deus é algo muito interessante, e que para falar disso temos que nos voltar então para as Sagradas Escrituras. Mais uma vez gostaríamos de dizer que a base de qualquer coisa, o fundamento de qualquer coisa só tem que ser nas Sagradas Escrituras. Está escrito, eu creio. Não está, não creio. Então, qual é o versículo, qual é o livro, por exemplo, que nos traz a respeito dessa questão da marca da besta? Claro, o irmão Daniel na introdução já disse que tem estado a criar muitas especulações a respeito da marca da besta. Há outros ainda que foram um bocadinho mais além e disseram que a marca da besta seria o chip que as mulheres utilizam, por exemplo, para fazer o planeamento familiar. Nada a ver. E vamos ver com a Bíblia o que afinal realmente é a marca da besta. E há outros que disseram que não, é o dólar, é a nota de $1. Há outros ainda que disseram que a marca da besta fosse a Covid-19, por exemplo. Há outros também que vão um bocadinho mais além e vão dizer que a marca da besta talvez deve ser uma pessoa, deve ser... Mas então vamos ter que estudar a respeito da palavra de Deus o que é a marca. Marca é um sinal para começar. Marca é um sinal. E como marca é um sinal, e aqui gostaríamos então levar
aos ouvintes a compreensão de que a Bíblia vai nos trazer, pela primeira vez, a questão dos 666. Mas eu gostaria de dizer que o número 6, para entendermos o que é o sinal, o que é a marca da besta, devemos entender primeiro o número de como Deus e Satanás são representados. Por exemplo, para Deus, Deus é conhecido na Bíblia como o Deus do número 7. E para o homem, para Satanás, não é à toa que Jesus vai dizer que maldito é o homem que confia no próprio homem. O outro lado da história aqui de Satanás são conhecidos como o número 6. Número 6 por quê e número 7 por quê? Bem, para o número 7 na Bíblia vai significar perfeição. Não é à toa que vamos ver que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele concluiu a obra. Significa que tudo estava perfeito. Agora, para a questão do homem, o homem sendo ele imperfeito e não perfeito, ele foi feito no 6º dia e não no 7º dia. No 7º dia significa que existe perfeição. Ora, 666 o que significa? Agora temos que ir para a Bíblia no Apocalipse capítulo 13 que nos traz exatamente esta temática. Falando desta temática do capítulo 13 de Apocalipse, na verdade começa a surgir a partir daqui do verso 11. Nós vamos falar simplesmente do assunto que nos interessa, mas antes precisamos olhar para aquilo que era o contexto do capítulo 13 de Apocalipse. Bem, o Apocalipse vai revelar ações, ou seja, sim, ações, atos que iriam acontecer depois da morte de Cristo e da ressurreição e também antes de Cristo e antes que Jesus Cristo voltasse. É curioso, né? Então, já aqui no verso 11 vai dizer o seguinte: E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Na verdade, aqui, quando se fala, por exemplo, de chifres, de animais, está-se a falar exatamente de reino. Chifre está-se a falar de rei, ok? Então, tendo este conhecimento prévio, a própria Bíblia dá significados. Irmão Basílio não está a tirar de qualquer sítio, estamos a tirar exatamente da Bíblia. Estamos juntos? Pois é, 2 bestas. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Ao trazer, por exemplo, esta reflexão das 2 bestas, né, e nós conseguimos notar aqui no capítulo 13, no verso 1, diz que subiu do mar uma besta. Só que esta besta, nós vamos chamá-la também, besta é animal, claramente, né? Ela é realmente um poder, mas não é um poder qualquer, é um poder religioso. Ao subir do mar, mar vai significar povos, nações, tribos e língua. Então está-se a falar exatamente aqui de uma igreja poderosa que poderia surgir do meio do povo, mas que poderia ser representada por todo o mundo. Outro sim, estamos a falar de uma igreja poderosa. Por quê? Já no versos 3, aqui vai dizer o seguinte, do capítulo 13. E a besta que vi era semelhante ao leopardo e aos seus pés como de urso e a sua boca como de leão. Ok? E diz mais, e o dragão que é Satanás, já vimos isso em Apocalipse capítulo 12, o dragão que é Satanás, diz que este é que lhe deu todo o seu poder. Então é uma igreja não só poderosa, e talvez vamos falar isso numa outra temática, mas as características desta besta aqui nos faz recordar os animais todos que nós encontramos lá em Daniel. Em Daniel vai nos falar a representação, por exemplo, desses animais, né, que na verdade eles são simbólicos, porque eles representam os países. Por exemplo, nós estávamos a falar aqui do leão. O leão representava a Babilônia, ok? E estávamos a falar aí do urso e tal. Esses todos vão representar os reinos que vieram até no último reino, que era Roma. Estamos a falar do Medo-Persas, estamos a falar da Grécia, e estamos a falar de Roma imperial e Roma papal. Olhando para a segunda besta, que começa a partir do verso 11, que vai nos interessar para o nosso tema, diz que vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Lógico, 2 reis. Nós estamos a falar semelhante ao cordeiro, o cordeiro é Jesus Cristo. Então, ela falava como o cordeiro, mas aqui está a se falar exatamente, todos os historiadores são unânimes em dizer que aqui está a se falar dos Estados Unidos da América.
Por quê? Porque os Estados Unidos da América, ele foi, por exemplo, um país formado por peregrinos. Os nossos pais peregrinos, por exemplo, que foram para lá, estavam a fugir da perseguição de Roma papal na altura, né? E eles acabam fundando os Estados Unidos. Por isso é que hoje é conhecido os Estados Unidos como uma nação protestante. Não é de admirar, por exemplo, que os seus presidentes, ao tomarem posse, eles fazem um juramento na Bíblia Sagrada. Não na Constituição, mas na Bíblia Sagrada, significando que a Bíblia Sagrada era a sua Constituição. Mas aqui vai dizer o seguinte: e falava como o dragão. Aqui já estava a predizer que, em algum tempo, este reino, ou esta nação, poderia corromper-se. Poderia falar como o dragão, significa que poderia depois se insurgir contra Deus. Ora, os Estados Unidos da América, ele é conhecido como o país da liberdade religiosa. Hoje nós já conseguimos notar que alguma coisa parece que está a ser confundida nas questões da liberdade religiosa. E isto, então, já foi predito antes que isso acontecesse, em chamar a atenção que os cristãos não poderiam se iludir com os Estados Unidos para sempre. Por quê? Porque os líderes que dali talvez poderiam entrar, poderiam ser corrompidos e poderiam, então, estar a dar uma de que aceitaram as opiniões diabólicas e começam então assim a dirigir o seu reino. Mas aqui diz o seguinte no verso 12: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Quando diz que exerce todo o poder da primeira besta, está a se falar exatamente da besta que subiu do mar, que aqui estamos a falar logicamente, e a própria Bíblia, tenho aqui, talvez aqui na nossa prateleira temos ali uma Bíblia católica que assume que a primeira besta do Apocalipse capítulo 3, até surpreendente, porque é um escritor romano, católico romano, que escreve e assume que quando se fala do Apocalipse capítulo 13 e o Apocalipse 17, da primeira besta está a se falar exatamente da igreja católica romana. Isso reza a história. Então, ela exerce o poder da primeira besta. Só que a igreja católica romana, anteriormente, ela tinha dois poderes, o poder político e o poder religioso. Só depois da igreja, por exemplo, se dividir em dois, isto nós estamos a falar da Revolução Francesa, lá nos anos 1798. Quando houve então esta revolução em que o Papa de Roma foi exatamente capturado pelo grande general da França, né? Ali tinha acabado-se então o poder que a Igreja Católica tinha sobre o mundo todo. Dali é que nós conseguimos notar que a Igreja Católica hoje, a Igreja Católica Romana hoje, por exemplo, é um país dentro de um país. Estamos a falar exatamente do Vaticano. A Santa Sé, claro, e a Igreja Católica Romana. Então o Papa é o líder da Igreja Católica Romana e também o presidente da Santa Sé, ok? Então nós estamos aqui a ter uma igreja com um duplo papel, político e religioso ao mesmo tempo. E é assim que diz assim: e faz que a terra e os que nelas habitam adorem a primeira besta. Calma aí, quem é que poderia fazer publicidade de quem? Os Estados Unidos poderia fazer publicidade da primeira besta. Claramente poderia fazer publicidade do poder romano. Mas aqui nos interessa também dizer que diz o seguinte: habitam, ou seja, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nelas habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Claro, se a Igreja Católica Romana, papal, estamos a falar do período papal, né, perde exatamente a hegemonia de serem os representantes, ou seja, os governantes universais, agora só temos um bloco de 44 hectares, dado por Mussolini, né? 44 hectares de terra do Vaticano. Mas eles acabam aqui, a profecia vai nos dizer, que eles voltarão a ser. Por quê? Por causa dos Estados Unidos, que estamos a falar agora aqui, que temos aqui dois poderes, o poder religioso e o poder político. Mas ela perde o poder político, só que não perde o poder religioso. E como não perde o poder religioso, então estamos também a dizer claramente que os Estados Unidos é a nação número 1, é a potência número 1 do mundo. Então tem o poder político. Ora, quem é que pode, por exemplo, trazer leis que todo mundo pode observar? Ora, se estamos a falar de um poder político, né, mundial, estamos a falar que os Estados Unidos é que governa as nações. Então, como eles é que governam as nações, então a Bíblia, Deus,
não estava errado em ter que profetizar contra, ou seja, a respeito desta nação, do que ela seria. Mas diz que cuja chaga mortal fora curada. Realmente ela será curada só no final. Só no final. Por quê? Porque estamos a caminhar, e hoje, por exemplo, já se vê, e quase que não temos dúvida disso. Por exemplo, é de autoria a questão, por exemplo, combate ao ambiente. Estamos a falar da encíclica papal. O Papa, por exemplo, acaba sendo referenciado hoje no mundo todo, e até porque o Vaticano lhe dá este mérito de que ele é o Noé que Deus levantou para os últimos dias, para então salvar o planeta Terra. Por quê? Por causa da encíclica de Francisco, né, a respeito do ambiente. E não só, ele também sugere que o mundo deve ter uma única economia, uma economia mundial, por causa da fome. Ok? E essas coisas todas não que sejam mal, são elas todas boas. Atenção, tenhamos uma única economia, tenhamos um único governo, tenhamos uma única religião. Mas atenção, aqui precisamos voltar para a profecia. O que é que vai acontecer? E diz, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foram permitidos, que fizesse em presença da besta. Significa que a primeira besta está de olho na segunda besta, do que ela tudo vai fazendo. Então são duas nações a controlarem-se, dois poderes a controlarem-se, mas um a controlar o outro. Por quê? Porque se vocês notarem, a primeira besta, quem lhe dá todo o seu poder é Satanás, diretamente. E aqui vai dizer exatamente o seguinte: e engana os que habitam na terra com sinais que lhes for permitido que fizessem presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra, dizendo o quê? Claramente agora vem a ideia. Que fizessem uma imagem, a besta que recebera a ferida da espada e vivia. Aqui, quando se fala, por exemplo, da imagem da besta, se formos para a Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 2, Nabucodonosor tinha levantado uma imagem de 60 côvados, e ali o número 6. Tudo que o homem faz não é perfeito. E 60 côvados de altura e tal, e ali vai, as medições todas. Mas, amigos, é interessante que ele levanta essa estátua e faz também aqui um chamado decreto de morte. Ele faz aqui um decreto de que todo mundo tinha que se ajoelhar, mas ali tinha os 3 jovens hebreus que fizeram um desafio com o rei e dizer que eles não poderiam se ajoelhar diante da estátua. É o capítulo 3, agora sim está correto, de Daniel, né? O rei levanta aqui a questão de quem não se ajoelhar, não se prostrar, ao ouvir o som musicais, então este poderia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ora, se não vejamos, no capítulo 3, aqui no verso 5 diz o seguinte: quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Mas é levantado então esta imagem, e aqui também está a nos falar de imagem. Esta imagem diz que a besta, a primeira besta, ela influencia que o mundo todo fizesse uma imagem. Mas qual imagem? Bem, aqui então vamos começar a descorrer aquilo que a Bíblia vai nos trazer. O verso 15 vai dizer: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Ok? E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, essa imagem não é como uma estátua, né? Não é como uma estátua, é uma imagem, poderíamos dizer, de forma simbólica, será? Realmente, irmão Daniel, tal conforme eu disse de outra vez, eu vejo que estuda muito bem a Bíblia. Quando se fala, por exemplo, da imagem da besta, nós estamos a falar de uma estátua, de novo, que os reis levantaram. Não. Por exemplo, dos cultos ecumênicos. E já ouviste, por exemplo, falar sobre a questão da união das igrejas, das religiões no mundo. Dali é que faz sentido o Papa Francisco, por exemplo, quando apela para uma única religião no mundo. Ora, quando se fala deste núcleo todo,
de um só povo, uma só língua, uma só fé, está exatamente a se dizer que está formada a imagem da besta. Ou seja, está formada a imagem do cunho de adoração. A Bíblia vai nos dizer exatamente isso no capítulo 16. A Bíblia, no capítulo 16 de Apocalipse, do mesmo livro que nós estamos a estudar, a partir do versos 12, vai dizer o seguinte. E o sexto anjo, ou seja, aqui está exatamente a se falar das pragas, mas vamos pegar o versos 13, né, que fala exatamente desta união que Satanás está a tentar fazer. Vai dizer o seguinte: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quais são esses? Bem, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, ok? Para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que exatamente isso está a dizer? Está a dizer que Satanás está a formar pela última vez, e este é um dos sinais também, é um dos eventos finais, né? É um facto que a profecia cumpriu-se, quando eu digo cumpriu-se realmente por totalidade. Por totalidade. Agora estamos a viver esses momentos. As igrejas, por exemplo, cá em Angola, todas elas existem um dia que é chamado Dia da Paz, em que elas todas se reúnem. Não importa se é o pentecostal que vai pregar, se é o padre católico, por exemplo, que vai pregar, e se vai exatamente pregar um líder de uma outra denominação, talvez poderíamos chamar aí a IESA, a IECA, quer dizer, batista, metodista, não importa. Mas a pergunta é, se as igrejas todas, elas concordassem, e como elas agora já estão a concordar, e porque tem um ponto que lhes une todas elas, e que é chamada da imagem da besta, e que vamos já saber daqui a nada, né? Se elas todas concordassem, claro, estariam todas numa só igreja. Agora imagine que, como há uma discordância, por isso é que cada uma tem a sua denominação religiosa, né? Tem a sua denominação religiosa. O pentecostal vai adorar num outro lado, porque ele acredita, por exemplo, a questão de línguas. Para o batista também vai adorar num outro lado, porque ele acredita que o batismo não pode ser ministrado, por exemplo, para crianças, né? O metodista acha que também deve adorar num outro lado, porque ele acha que tem que estudar a Bíblia, por exemplo, em vários outros métodos que a própria Bíblia Sagrada traz, né? E o adventista do sétimo dia também vai adorar num outro lado, porque acha que deve exatamente adorar e concordar com todos os ensinamentos bíblicos que a Bíblia, por exemplo, assim o traz. Agora, é interessante aqui dizer que tem igrejas que não participam, ou seja, tem uma igreja que não participa. É curioso até. É curioso porque eu falo disso do discurso do Bento XVI, um papa antecessor do Papa Francisco. Ele tinha dito outra vez que existe uma igreja que não está exatamente a unir-se com as outras nesses cultos ecumênicos. Chamou-me muita atenção, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque penso que lá mais para frente você vai perceber, quando nós falamos então, quando nós chegamos no nosso âmago, que é a questão do sinal de Deus e a marca da besta. Agora sim, já podemos começar a descer. Então o que lhes une para poder adorarem todos juntos? Então imagine que o pentecostal, quando tiver que orar em línguas estranhas, por exemplo, o católico, talvez, o metodista, o pentecostal, todos inclusos nesse culto, como é que podem dizer amém de alguma coisa que eles não concordam? É um paradoxo, não é? Então, se é um paradoxo, aqui está a dizer exatamente que esses grupos todos, o Apocalipse 16, que nos mostra aqui sobre estas uniões, está a nos mostrar que eles todos vão concordar numa doutrina e serão unânimes. Logo vai se formar então a tal chamada imagem da besta. A imagem da besta, então, o que é? Em português mais miúdo, é a união das igrejas. Porque no final de tudo só vai existir 2 igrejas. Tal conforme tem 2 grupos, 2 caminhos, o caminho de Deus e o caminho do inimigo, que é Satanás. A verdade e a mentira. Estamos exatamente também a dizer que existe salvação e existe perdição.
E para a questão também, aqui já vamos lá chegar, né? A questão das igrejas, não existem muitas igrejas, meu amigo. Só existem duas igrejas. A igreja de Deus e a igreja do inimigo. Claro, a igreja do inimigo tem as suas filhas, segundo o Apocalipse capítulo 17. A igreja de Deus é uma e única, porque é uma igreja que vai seguindo os costumes apostólicos, vai ter uma sequência até que Jesus volte. Não muda. A igreja de Cristo nunca muda. Ela é uma só. Dali é que você vai notar, vai concordar comigo, que no Antigo Testamento você encontra, por exemplo, 12 tribos de Israel, que eram representantes da Igreja de Deus no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, tão logo Jesus aparece então com os 12 apóstolos. Não mudou. Não mudou. Olha, no Antigo Testamento perdeu-se uma tribo, que é a tribo de Dan. No Novo Testamento também perdeu-se alguém, que é Judas, substituído por Matias, em Atos dos Apóstolos. Então, temos uma igreja que não muda. Agora, aqui diz claramente que a imagem da besta, tal conforme nós mostramos os factos, né? E talvez aqui na tela você depois pode ver ali no rodapé a questão da união das igrejas, né? E isso já está mais que provado. Tem decretos mundiais que falam a respeito disso também, e não só aqui em Angola também temos muitos. Agora, já está formada. Então ele vai dizer o seguinte: não só vai se fazer essa imagem da besta, mas e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Claro, um boneco não fala. O que vai falar exatamente é o quê? Só tem que ser os representantes dessas congregações, que vão ter que defender a sua doutrina. É isso que a Bíblia está a dizer. Porque a imagem de Nabucodonosor, lá em Daniel, não falava. Então, o que está a dizer aqui? Bem, é esta união das igrejas, em que elas vão se levantar numa só voz, defendendo uma única doutrina. Qual é esta doutrina, então? Bem, aqui diz o seguinte: e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui está o sentido. A questão, afinal, é a adoração. Todos aqueles que não adorassem a imagem da besta, não cumprissem com os dogmas ou princípios doutrinários, em que essas igrejas todas em unânime vão gritar com uma só voz, esses todos serão perseguidos. Agora, voltamos um bocadinho para a história. A igreja de Deus, e estamos a falar da igreja apostólica, foi perseguida. Por quê? Porque não aceitava exatamente os ditames humanos. Nos recorda Pedro, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, ele ia dizer que importa obedecer aos homens ou a Deus? Quem importa, afinal de contas, obedecer? E aqui, então, também nós conseguimos notar que no tempo de John Wycliffe, estamos a falar de John Hus, estamos a falar no tempo da perseguição, ou seja, das fogueiras santas, que a Igreja Católica, por exemplo, empreendeu para todos aqueles que quisessem seguir única e exclusivamente a Bíblia. E reza a história, meu caro amigo, que John Wycliffe, por exemplo, já estava morto antes que os romanos chegassem, né? Porque ele que foi o melhor precursor na tradução da Bíblia do original para o inglês, ok? E eles acharam que a tradução que Wycliffe fez estava desajustado contra as normas, ou seja, atacou as normas romanas. Tanto é que ele foi desenterrado, foi exumado e foi queimado. É muito interessante essa situação e caótica, e eu não percebo porque desta atitude, mas eles acham que ele era um herege e que tinha cometido contra os ditames, contra as regras e os princípios da Igreja Católica Romana. Tanto é que muitos foram perseguidos. E Martinho Lutero então aparece para fazer agora aqui a separação dos dois pilares, católicos e protestantes. Bem, antes de falarmos dessa parte, pois é. Caso tiver também uma dúvida, não é? Pode colocar. Sobre o tema, não é? O sinal da besta e o selo de Deus. Deixa aqui nos comentários como vamos receber este sinal, se já recebemos ou não. Deixa aí qualquer comentário. Irmão Basílio. Pois é. De tantas abordagens que nós ouvimos, tanta explicação sobre a marca da besta, não é? Isso leva-nos a entender que a marca da besta é simbólica. E como é que nós vamos encarar a questão de comprar e vender?
que ninguém vai comprar, nem vender, se não tiver a marca da besta. Então, essa marca, provavelmente, né, quando chega na praça, todo mundo já dá conta que não, essa aqui tem um sinal. Tem a marca da besta. Ok. Então, se for simbólico, como é que nós vamos encarar então essa parte? É muito interessante isso. Bem, como é que Satanás, por exemplo, vai controlar quem é quem no tempo do fim? É algo muito interessante que pode nos prender a nossa atenção toda. E preste atenção. Vamos no verso seguinte. Falar da imagem da besta, nós já falamos que era um ponto doutrinário em que todas as igrejas poderiam então defender com unhas e dentes. E aqui vai dizer o seguinte: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ok? Ou nas suas testas. Amigos, na verdade, não vai se colocar nenhum sinal com um tinteiro, talvez, na testa das pessoas, ou um sinal, então, na mão. Na mão vai significar trabalho, na testa vai significar aceitar a doutrina de forma consciente. É isso que a Bíblia vai dizer. Se não, vejamos. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio, porque a Bíblia temos que estudar à luz da própria Bíblia. Né? Em Deuteronômio capítulo 6, veja o que a Bíblia, por exemplo, vai dizer. Capítulo 6, a partir do verso 1. Diz o seguinte: e estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir. Versos 2. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. O verso 3 diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques. Como te disse o Senhor teu Deus, teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora o verso 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Aqui nos faz recordar a primeira tábua da lei de Deus. Ama a Deus de todo o teu coração. Ama o próximo, claro, é a segunda tábua da lei. Estamos juntos? E o verso 6 vai dizer: e estas palavras, os 10 mandamentos, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Primeiro. E nós já sabemos claramente que o coração, cientificamente, o coração não pensa. O que pensa é o cérebro. Aqui, então, usa-se de forma figurativa. Estás exatamente a se falar do cérebro. Estarão no teu coração. O coração, por exemplo, só tem a função de bombear sangue. Segundo aqueles que estudaram medicina, né? Nós não somos pertinentes à matéria, mas as evidências todas mostram que o coração não pensa. O que pensa é o cérebro. Aonde está armazenado, por exemplo, o consciente e o subconsciente, né? Está aqui tudo aí, ok? Estamos juntos? Agora, aqui vai dizer: e as intimarás aos teus filhos, né? E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Ok? Então, aqui agora vai dizer no verso 8: também as atarás por sinal na tua mão. Ah, ok. Na tua mão, e te serão por testeiras. Aqui é onde está a questão do pensamento, análise, né, tomada de decisão. Te será por testeiras, ok? E diz, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. É um sinal, e veja, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que Deus está a dizer? Está a dizer exatamente que a questão aqui do sinal da besta também, não é porque vai pegar aqui um sinal e vai colocar nas testas das pessoas e para identificar quem é quem. Na verdade, existe o sinal de Deus e existe o sinal do inimigo. O versos 17 vai dizer o seguinte: 16. E faz que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto então este sinal na testa ou na mão direita. Estamos juntos? Para que ninguém possa comprar ou vender, ok? Senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sentido, ok? Aqui há sentido que há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666.
Ok. O 666. Para Deus é 777. Significa eternidade. Deus é eterno. 666 significa que o homem é imperfeito e não é eterno. Estamos a falar exatamente que o homem falha. O homem morre e Deus não morre. Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Então Deus está a dizer o seguinte: todas as doutrinas construídas à base das mãos dos homens nunca e jamais serão perfeitas. Toda a doutrina consolidada das mãos de Deus, esta sim é perfeita e é eterna. Não conseguiu perceber a ideia? Se não, vamos ver. Qual é a imagem, então, o ponto doutrinário que eles trouxeram? E o que é realmente o 666? Para Deus, o seu sinal é encontrado logo aqui em Gênesis, no capítulo 2. Tem-se dito que a nota verdadeira e a nota falsa, qual é que aparece primeiro? Claramente tem que ser a verdadeira. Porque sem existir a verdadeira, nunca vai existir o quê? A falsa. Então, aqui como está a se tratar de adoração, estamos a falar exatamente de 2 dias pontuais de adoração. Ok, irmão Basílio? Sim, é isso que você ouviu. 2 dias de adoração. Está exatamente a se falar do sábado e do domingo. Qual é que veio primeiro e qual é que tentou ser a cópia daquilo que veio primeiro? Só que cópia também parece muito com o original, mas nunca será que o original. Em Gênesis, no capítulo 2, aqui diz o seguinte: assim os céus e a terra, estou a ler o verso 1, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, ok? Descansou no 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3 vai dizer: e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Qual é o sinal de Deus, então, na Bíblia? O sinal de Deus, vamos lá deixar que a própria Bíblia fale por si. Por exemplo, aqui em Ezequiel, no capítulo 20, versos 20, vai exatamente dizer o seguinte, é algo muito interessante, algo muitíssimo interessante. Capítulo 20, versos 20, a Bíblia aqui diz o seguinte, versos 20, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A marca de Deus na Bíblia é o Santo Sábado. A marca, o sinal de Deus é o Santo Sábado. Dali é que você também deve aceitar esta doutrina, este ponto doutrinário, que Jesus disse assim: quem não é comigo, certamente espalha, é contra mim. Este ponto doutrinário está exatamente a dizer que para identificarem o meu povo sobre a terra, é através do meu santo dia, o Santo Sábado. Agora, para identificar o sinal da besta, claramente deveria ser um dia contrário ao sábado. Por quê? Vamos lá em Ezequiel capítulo 6. Vamos voltar um bocadinho. No mesmo livro, a Bíblia explica-se assim. A Bíblia explica-se sozinha. Veja, no capítulo 6 de Ezequiel, no versos 4, vai dizer o seguinte: e serão assolados os vossos altares. Qual altares? Desta congregação, desta união que está a defender um ponto doutrinário que é contrário às Sagradas Escrituras. Mas qual é este? Bem, e quebradas as vossas imagens, recordam-se aqui da imagem, mas qual imagem? A imagem, as vossas imagens do sol. Calma aí. Essas igrejas adoram o sol? As denominações hoje se juntam para adorar o sol? Sim. Existe algo que muitas igrejas vão justificando sem grandes fundamentos bíblicos. Qual é? Qual é, por exemplo? Também já foi profetizado em Daniel, por exemplo, no capítulo 7, verso 25. Aí diz que apareceria um poder, é a besta que nós falamos, que poderia mudar os tempos e a lei. Então estamos a falar exatamente da primeira besta que subiu do mar. E poderia perseguir os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso prefaz exatamente 1260 anos literais. E isto começou no ano 538 até o ano 1798. Agora,
Como é a imagem do sol? Estamos exatamente a dizer que todas as igrejas hoje defendem que a adoração é no domingo porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Mas quem é que disse que é para adorar, por exemplo, no domingo? Paulo, a referência da Bíblia, vai nos dizer exatamente que ele converteu-se muito depois de Jesus Cristo ser assunto aos céus. E nem por isso ele passou a adorar no domingo. Seria a pessoa mais provável a nos testemunhar de que Jesus mudou o dia de quê? De adoração. E de acordo com os textos bíblicos aqui apresentados, nós conseguimos notar que o sinal de Deus é o sábado. Se o sinal de Deus é o sábado e as imagens de sol e o Sunday, em inglês diz Sunday, ou seja, o domingo significa mesmo adoração ao Deus Sol, ou seja, o grande dia do sol. Os pagãos, eles adoravam o sol. Era uma adoração já muito antiga, né? Uma adoração pagã já muito antiga. E que esta foi construída na base, por isso é que diz que será destruída, porque se fosse o altar de Deus, né? Essas imagens do sol, esses dias de adoração, o Sunday, que é o domingo, não poderia ser destruído. Porque Deus não pode se autodestruir, não pode destruir o seu próprio reino. Então aqui estamos a falar exatamente de pontos doutrinários. É esta doutrina que foi formada por mãos humanas e que esta então é denominada pela Bíblia de 666. Porque é uma comemoração de entidades religiosas e cristãs também, ok? Desses cultos ecumênicos que vai se fazer, que formam então a imagem da besta e que esta poderia ter um espírito para que ela falasse. Só que diz que fará morrer todos aqueles que não adorassem a besta. O primeiro decreto dominical foi aprovado no ano 521, se a memória não me trai, por Constantino. E este decreto dizia que todos aqueles que não adorassem no domingo tinham que ser mortos. Então já houve um decreto dominical. Já houve um decreto dominical. Ou seja, no ano 321, agora a memória me trouxe, louvado seja Deus. No ano 321, por Constantino foi aprovado, porque Constantino é uma fusão de paganismo e cristianismo. Constantino era pagão, era um imperador romano e que ao vencer a guerra, ao perseguir os cristãos, ele disse que queria ser cristão, então ele faz este casamento. E ao fazer este casamento perfeito com o cristianismo, é onde dá então está chamado catolicismo, católico que significa universal. Se ele era o imperador e tinha todo o poder político e religioso, então ele deu o seu poder aos religiosos e a igreja então corrompeu-se e separou-se. Os genuínos acabaram separando-se porque Constantino tinha dado então a tal chamada sugestão de que eu sou pagão, mas preciso ser cristão. Logo eu venho com os meus deuses, então vamos ter 2 dias de adoração. Ali é onde surge a primeira vez a palavra domingo. Vem de Constantino, trazendo essa sugestão de adoração pagã. Logo os cristãos, por isso é que se chama que a igreja aqui foi apostatada, parte de membros apostataram. Logo surgiu então o tal chamado grupo dos valdenses, né? Que são esses que depois formaram os Estados Unidos por causa da perseguição que foi empreendida, ok? E ali então formou-se a nação da liberdade religiosa que é os Estados Unidos, que hoje, por exemplo, por factos que a gente consegue ver, né, com olhos de ver e analisar, já está a começar a cambalear e já está a começar a falar como o dragão. Então é esta a profecia que exatamente se fala. Agora, também vai nos interessar, irmão Daniel, que a questão do sábado, ela vai, por exemplo, para a eternidade, porque Deus não muda. Por que Deus não muda? Veja, diz que a imagem do sol, ela toda será quê? Será derribada. Será derribada porque não é Deus quem afundou. E como Deus não é quem afundou, por exemplo, em Isaías no capítulo 66, pode ir lá para a tua Bíblia, em Isaías capítulo 66, veja que em Gênesis a adoração é sábado, tá? Conforme nós lemos em Gênesis no capítulo 2, e se nós quisermos ir para o céu, se você é cristão como eu e acredita que tem um céu para podermos ir, né? E seremos todos salvos para viver com Cristo eternamente, tal conforme diz a promessa de Cristo, aí diz o seguinte no capítulo 22 e 23, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer, está lá exatamente para o futuro,
Estarão diante de mim, de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, ou seja, os vossos filhos, e o vosso nome. Ok? E aqui diz o versos 23, e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Significa que o dia de adoração também do céu novo e na terra nova, onde nós estamos a ir, é o santo sábado. Então, o domingo temos aqui como a marca da besta. E o sábado temos então como a marca ou sinal de Deus. É exatamente pontos doutrinários. Irmão Basílio. Correto. Se a marca da besta fosse assim física, teria um estabelecimento e chamariam todo o pessoal que quisesse receber o sinal da besta. Vem cá, que estamos a dar o sinal. É claro que ninguém ia para lá. Então, todo mundo também quer ser selado por Deus, não é? E nessa perspectiva, já que todo mundo quer ser selado por Deus, não é? Como escapar então do sinal da besta? Como e merecer o selo de Deus? O selo de Deus. Uma pergunta muito interessante. Como escapar do sinal da besta e teres então o selo de Deus? Na verdade, o selamento já começou. O selamento já começou, podemos ver isso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 7. Em Apocalipse capítulo 7, antes que o mundo seja destruído, Deus permite que as pessoas, cada uma faça a sua escolha, ok? Cada uma faça a sua escolha de forma que é consciente, por isso é que se diz que o sinal será colocado na testa. É uma questão de entendimento mesmo, não que seja um sinal visível, é um sinal de escolha, porque Deus deu a liberdade de escolha para cada um. O Apocalipse capítulo 7 diz o seguinte, no verso 2. E vi outro anjo que subiu da banda do sol nascente e que tinha selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo aqui é o Santo Sábado. Estamos juntos? Porque já falamos aqui de Ezequiel capítulo 20, versos 20. E podemos acrescentar. A Bíblia, por exemplo, vai repetir o mesmo assunto em vários livros. Em Êxodo capítulo 31, no versos 12... ok? E no verso 18 é interessante porque diz que ali Deus é quem escreveu com o seu próprio dedo, e lá vai repetir várias vezes que aquele que profanar o santo sábado e não receber o sinal de Deus certamente morrerá. E é a expressão que você encontra, por exemplo, para Adão e Eva, que se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. E Deus disse isso com toda a certeza. Então, a respeito do sábado também diz, quem transgredir o sábado certamente morrerá. Então, para escapar, devemos obedecer à palavra de Deus. Agora, o selamento já começou. Aqui diz o seguinte, e viu outro anjo, né, que subiu da banda do sol, nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar. Estamos a falar exatamente do final do mundo todo. Estamos a falar de uma destruição total. Ok? Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalados nas suas testas, né, os servos do nosso Deus. Aqui está exatamente a dizer que o selo de Deus também se colocará onde? Na testa. E já vimos lá em Deuteronômio, no capítulo 6, que o selo de Deus na testa significa entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno, colocarás em testeiras diante dos teus, ou seja, entre os teus olhos, na testa, coloque na testa dos teus filhos. Significa que Deus está preocupado que a sua lei seja selada no coração dos seus filhos. Se não, vejam, em Isaías, aqui já, para podermos falar exatamente daquilo que está escrito, né? Nós conseguimos notar que Deus, preocupado com esta situação, então ele vai pedir que sele-se o seu povo. Em Isaías, penso que no capítulo 8, né? No capítulo 8, a partir do versos 20, aqui diz o seguinte, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Significa que todos nós devemos estar sempre olhando para a direção que Deus quer nos levar a respeito da lei, a lei de Deus. A lei de Deus é algo que nós deveríamos, então, ter sempre em mente. Okay? Para escaparmos das armadilhas de Satanás. Agora, Ezequiel vai nos falar algo que me chama também muita atenção sobre o comportamento, por exemplo,
dos... Já falamos aqui, por exemplo, que tem aqueles que amam a mentira, né? Ao amarem a mentira, vão se colocando, por exemplo, contra Deus e vão se rebelando contra o sinal de Deus, ok? Os sinais de Deus. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 22, por exemplo, aqui no versos 26, vai falar exatamente com aqueles que dizem, as denominações, por exemplo, que dizem a lei foi abolida. E se vocês notarem, parece que isto é uma cantiga, tornou-se talvez uma canção no mundo cristão, né, no mundo religioso cristão, que a lei de Deus foi abolida. E quando se fala de abolição, por exemplo, da lei, seja sincero contigo mesmo. Na tua igreja, por exemplo, matar é pecado? É pecado. Adulterar é pecado? É pecado. Não é verdade? Adorar imagem de escultura é pecado? É pecado. De onde você tira, por exemplo, essas palavras? Claramente, só tem que ser na lei de Deus. Mas quando se fala de anular a lei, está-se a falar exatamente de um único mandamento, que é o sábado. Porque muitos dizem que o sábado é de Moisés. Nunca foi de Moisés. O sábado foi dado em Gênesis. Em Gênesis nem havia nem o povo de Israel, só existia dois seres, que é Adão e Eva. Logo, essas mentiras todas que Satanás foi colocando na cabeça das pessoas, por isso é que ele vai prosperando, dali é que essa união das igrejas todas se reúnem para dizer que o sábado foi abolido. E agora veja qual é a posição da Bíblia, o que é que Deus fala. Por exemplo, no capítulo de 22 de Ezequiel, repito, no verso 26 diz o seguinte: e os seus sacerdotes, ok? Transgridem a minha lei. Ok, e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, não fazem diferença. Nem discernem o impuro do puro, os animais puros e os animais impuros. E aqui gostaria também de chamar a atenção que, se você ler bem Isaías capítulo 56, ou seja, 66, no verso 17, diz que todos aqueles que comem porco serão destruídos pelo Senhor. Por que razão? Bem, Deus é quem sabe. Mas aqui estamos a falar que em Ezequiel, quando diz, por exemplo, do porco, está exatamente de se recitar, né, o Levítico capítulo 11, que tem os animais limpos e os animais impuros. Por isso é que Deus está a dizer aqui que entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem do impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Mas Jesus, como tendo consciência disso, ele vai rebater o assunto, trazendo uma abordagem um bocadinho mais profunda, né, daquilo que nós somos. Se somos cristãos verdadeiros, Jesus vai dizer exatamente o seguinte, aqui em Marcos no capítulo 7, se preferirmos, né? No capítulo 7 de Marcos, Jesus vai dizer assim: e eles respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me simplesmente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar e não sei o que e tal, e essa tal chamada adoração de domingo. Tudo isso são tradições de homens. Logo, por isso aqui sobre a marca da besta vai dizer que é a marca de um homem. É a adoração de acordo com os ditames e tradições humanas. Irmão Basílio. Correto, a irmão Bíblia Daniel. também, eu só esqueci aí o versículo. Pois. Diz que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, Uhum. Que, se possível, enganarão ou enganariam. Mateus capítulo 24. Obrigado. Pois é. Enganariam até os escolhidos. Correto. Será que é possível um escolhido receber o sinal da besta? Amigos, na verdade, quem é o escolhido? Muita gente acha também que existe alguma predestinação. Vamos deixar esse assunto. Esse assunto para depois, mas vou dizer exatamente quem é o escolhido já agora, para que fiquemos todos bem apercebidos. Quem é o escolhido? Escolhido em João no capítulo 1 é todo aquele que recebe a Cristo Jesus. É todo aquele que é batizado, né? Porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Lucas
Marcos capítulo 16, verso 16, que quem crer e for batizado, este será salvo. Só que João vai nos ajudar a perceber quem são estes. No capítulo 1 de João, né? Nos interessa aqui dizer, e com todas as evidências, diz o seguinte: este veio para testemunho, estou a ler a partir do verso 7, e este veio para testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Este é João Batista, até desculpam. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que era Jesus. Né? Quando ele diz lá no verso 29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, do mesmo capítulo 1 de João. Né? E diz que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ok? Veio para o que era seu, que somos nós as criaturas divinas. Mas o que é que fizemos com Jesus? O matamos. Não o recebemos. Só que no verso 12 vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, algo também vai nos chamar a atenção. E eu gosto muito de dizer que algo vai nos chamar a atenção, por quê? Porque quando a Bíblia, por exemplo, fala de alguma coisa, devemos retê-la. Jesus diz o seguinte: examinai as sagradas escrituras, porque vós julgaste nela a vida eterna. João capítulo 5, versos 39. Ao examinarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos procurar a vida eterna. Elas é que nos dão segurança. Elas é que nos dão força e poder para poder vencer o maligno. Satanás, Jesus Cristo, Jesus só venceu Satanás pela resposta que ele lhes dava de forma segura. Está escrito. Está escrito. Olha que Satanás ousadamente depois também usa a Bíblia. Está escrito que se te deitares daqui para baixo, os anjos, ele estava a recitar exatamente os Salmos, mas estava a recitar os livros de Salmos quando diz que se você te deitar, Deus enviará os anjos que é para te assegurarem, se você tropeçar. Então, mas Jesus também diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, era uma luta de está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Mas um utilizava o texto dentro do seu próprio contexto e o outro utilizava o texto fora do seu contexto original, que era Satanás. Então, cria sempre algum pretexto, e é este que às vezes é criado. Agora, Jesus vai nos dizer assim, por intermédio de Paulo a escrever para as segundas de Timóteo, né? Paulo a escrever para Timóteo, no capítulo 12, versos 15, diz assim: procura, se você é cristão, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Você já imaginou isso? Sim, se é porque muitos vão aprovar, é porque muitos também vão o quê? Vão reprovar. A preguiça de muitos lhes excluem de serem chamados quê? Filhos de Deus. Porque aqui requer sacrifício, estudar, examinar as Sagradas Escrituras. Não ler, mas estudar e examinar. E o verso 16 vai dizer: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Dali é que a palavra de Deus, ela é para ser partilhada, não é para ser zombada, não é para criarmos aqui situações de luta, de se segurar até nas camisolas. Não, não é. A palavra de Deus não foi feita para isso. A palavra de Deus foi feita para compartilharmos com verdade, falarmos daquilo que realmente está escrito. E se está escrito, eu creio. Né? Desde que a gente use todos, falando de um assunto, você tem que dobrar a Bíblia, assunto por assunto, para você perceber exatamente o que está a dizer naquele tema que você está a procurar. Então, Deus nos dá esta abertura. Dali aqui, para nós fugirmos dos enganos de Satanás a respeito, né, da adoração ou receber o sinal da besta, só temos que fazer uma escolha, tal conforme disse Josué. Eis aqui dois caminhos, o sábado e o domingo. Ao examinar as Sagradas Escrituras, você vai perceber qual é o dia verdadeiro e qual é o dia falso. Mas eu lhe digo com toda a certeza e com toda a verdade daquela que nos diz a Bíblia. O sábado é o dia verdadeiro. E você pode fazer a tua escolha. Tal conforme disse o bom Josué, também poderia ser a tua palavra de ordem, também como hoje é a minha. Eu e a minha casa, pelo menos, serviremos ao Senhor. Ok? Então não devemos nos deixar iludir pela maioria. Atenção com a situação da maioria, a teoria da maioria.
A maioria não salva. Ok? A maioria nunca. Não é porque é a maioria que significa que de tudo está certo. Não, mas a maioria adora no domingo. Como é que é só um pequeno grupo e que adora no sábado? Para Deus importa uma pessoa obediente do que 1 milhão ou 7 bilhões de habitantes desobedientes. Um exemplo prático. Para a questão de Noé e para a questão de Sodoma e Gomorra, nós conseguimos ver quantas pessoas, por exemplo, salvaram. Quantas salvaram? Para a questão de Noé, na época de Noé, salvaram-se simplesmente 8 pessoas. E para a questão de Sodoma e Gomorra, salvaram-se principalmente 3 pessoas. Amigo, precisamos sempre refletir que a maioria não significa sabedoria divina. Ok? Nunca significa por totalidade que é a sabedoria divina. E até porque Deus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então a norma de Deus é pessoas obedientes, essas servem para Ele, os desobedientes não servem. É. Essa parte da maioria parece que nos leva àquele pensamento que o irmão Basílio começou com ele. Correto. Dizer que o Papa Bento XVI disse que há um grupinho aí, há uma minoria Corretamente. que não quer se unir. Certíssimo. Fala sério. Estamos quase na reta final. E como estamos quase na reta final, eu gostaria de passar, por exemplo, algumas bibliografias de alguns livros que a própria Igreja Católica, por exemplo, romana, ela assume de que o domingo é sua propriedade originária, né? E deixa só cá pegar rapidinho, né? E passar com todas as notas e pode fazer a tua investigação e tu verás as veracidades dos factos. E tem-se dito que contra factos não há argumento, ok? Não há argumento. Pois não é de admirar, por exemplo, que a própria Igreja Católica vai assumir alguns figurinos por intermédio dos seus livros. E estamos a falar propriamente de algumas citações que nos interessam também ao estudarmos esses assuntos, porque aqui vai dizer o seguinte, por exemplo, o livro decretal de Translate Episcopal, capítulo 6, né? No capítulo 6 vai dizer o seguinte, o Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. É uma citação um bocadinho tremenda também, né? Como é que o Papa vai ter poder, por exemplo, de ter que redefinir as leis divinas? Se Deus escreveu com o seu próprio dedo, quem é que pode apagar e voltar a escrever? Bem, só se ele for Deus também, né? E aqui também vai nos dizer o seguinte, Papa Nicolau, por exemplo, em seu discurso número 96, Papa Nicolau no seu discurso 96 vai dizer assim, a vontade do Papa representa a razão. Ele pode dispensar a lei e fazer do errado direito, ok? Por meio de correções e mudança das leis divinas. Bem, agora, a respeito da marca Catholics Record, a própria revista católica de 1 de setembro de 1923, repito, Catholics Record, ok? De 1 de setembro de 1923, eu penso que é uma data talvez que você e eu nem tínhamos nascido, né? Mas veja o que é que diz lá. Aí traz aí aquilo que a própria Igreja Católica Romana assume. Diz o seguinte, o domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja de Roma está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado para o domingo é a prova deste facto. Entendeu? Agora, há uma tese que foi defendida por um grande homem da própria Igreja Católica Romana, e nós estamos a falar exatamente de alguém que tem pujança e defendeu a respeito do sábado e o domingo, e disse claramente, na sua defesa de tese, a questão do sábado, ele disse, defendeu na própria Universidade Católica, defendeu dizendo que o sábado nunca foi mudado. O sábado nunca foi mudado. Por quê? Por causa de uma declaração que se faz. O famoso doutor Emílio José Salim é doutor em teologia, é um grande religioso católico romano e que tem uma certa e grande admiração por todos aqueles que são teólogos, né? E que ele
escreve e já escreveu muitos livros, que é de consumo hoje para muitos, e ele diz o seguinte: estamos a falar de um cidadão romano, católico romano, não estamos a falar de uma outra entidade. Estamos a falar exatamente do doutor, né, Emílio José Salini. E diz o seguinte: logo repitamos com os adventistas do sétimo dia. Se os protestantes, disse ele nesta declaração, se os protestantes se fiam só nas escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem esta igreja. Ou seja, ele estava exatamente a dizer que aqueles que se acham protestantes, que protestam contra a Igreja Católica Romana, devem exatamente, se eles acham que só seguem a Bíblia, devem seguir os adventistas do sétimo dia. Porque eles são a única igreja no cristianismo com coerência. Com coerência. Por quê? Porque eles fazem aquilo que está escrito. E veja que estamos a falar de alguém dotado em conhecimento também, ok? E que escreveu fazendo esta citação para o mundo protestante. É muito interessante isto aqui. E algo também vai chamar aqui a nossa razão. Tem uma declaração muito forte, o Papa de Roma faz. E é algo que eu achei um bocadinho, eu não sei se diria, controverso mas chamaria isso até de abominação e blasfêmia. Blasfêmia por quê? Não que eu esteja a exagerar, e eu vou ler esta citação aqui. Essa citação, ela é feita do Papa Pio V, citado em Barclay, capítulo 23, página 218. Né? Cite-as, depois podemos mandar aqui na descrição o link, né, desta citação. E aí ele diz assim: o Papa e Deus são o mesmo. Logo ele tem todo o poder nos céus e na terra. A mãe daí, o Papa não é homem. Essa citação ele é muito forte. Dizer que o Papa e Deus são a mesma pessoa e o Papa tem poderes tanto no céu como na terra, estamos exatamente a tentar roubar aquilo que é, né, o lugar do próprio Deus. Isso chama-se blasfêmia. Blasfêmia é colocar-se no lugar de Deus. Isso sim é blasfêmia. Estamos juntos? Então, aqui está exatamente as evidências, não de acusação, mas uma parte a própria Igreja Católica assume, dizendo que o domingo é a sua marca de autoridade, né? Por isso é que eles transferiram, cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 7, versos 25, transferiram o sábado para o domingo, algo que não se faz, claramente. E temos então o sábado que é eterno. A lei de Deus é eterna. A lei de Deus é um mandamento que não se pode, né, retirar a sua essência, porque a lei de Deus é perfeita. Né? Diz aí os Salmos 119, versos 151, os mandamentos de Deus são todos eles a verdade. Pois é. Existem aquelas pessoas que nem sequer não vão para a igreja, não querem saber mais de igreja, nem de pregações. Tudo para ele, o que ele quer fazer é apenas caridade, doações, ajudar o próximo, aquelas coisas básicas. E ele acha que aí está tudo bem. Não quero mais saber nada de igreja. Então, qual será a posição dessas pessoas, não é? Quando chegar então, quando chegar o momento tal de ser marcado pela besta, de ser assinalado, como é que será a posição dessas pessoas que nem querem saber mais de pregações, nada da igreja? Há uma visão sobre essa questão? Há de facto. E aqui gostaria de dizer que não é à toa que Jesus, por exemplo, andava nas sinagogas, ia sempre para o templo ensinar, está lá escrito em Lucas no capítulo 4, no verso 16, vemos Jesus, por exemplo, a se congregar, que é hábito dos cristãos. E estamos a ver também, por exemplo, a Igreja Apostólica a congregar-se, estamos a ver em Atos dos Apóstolos, estamos a ver o próprio Paulo também que converteu-se muito depois, por isso é que ele escreve
cartas às igrejas, ok? Mostrando claramente que o cristão deve congregar-se. Mas no final dos tempos, vai existir aqui uma profecia muito interessante. Há muita gente que, por causa de ele achar que Cristo está a demorar, de ele achar que agora deve olhar para o cristianismo fazendo as suas coisas segundo o que ele pensa, não segundo a vontade de Deus, ele vai achar que fazer doações, estar em casa, talvez é a melhor coisa, porque a igreja tem muita gente falsa. Mas a igreja é mesmo assim. Importa que o trigo e o joio cresçam juntos, porque quando o Senhor Jesus voltar, ele vai separar o trigo do joio. Para nós é importante nos congregar. Por exemplo, a profecia que está a se cumprir hoje, e algo me chama a atenção, é que as pessoas que eram consideradas do mundo, que talvez não tinham mais esperança de salvação ao olhar de muitos, agora é que estão a vir para a igreja. E aqueles que estavam na igreja estão a sair. Mas João, 1 de João, no capítulo 2, verso 18, diz que saíram de nós porque não eram nossos. Porque se fossem nossos, estariam conosco até ao final. Porque Jesus disse que ninguém poderia, então, se ausentar de Jerusalém sem antes que recebesse o poder do Espírito Santo. Ou seja, Paulo vai falar isso também em questões de observância. Né? Paulo muito atento, né, à questão desta profecia. Ele vai dizer em Hebreus no capítulo 10, no versos 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos, né? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ok? Dizer exatamente que a questão aqui, Paulo nos chama a atenção que no final dos tempos, e este, atenção, é também um sinal dos eventos finais. Desculpe a redundância, mas tinha que ser assim. Sim. Pois, é um sinal de que Cristo está a voltar. Muita gente saindo da igreja, Satanás lhes enganando, ok? Para que esses possam ser aqueles propensos a receberem automaticamente a marca da besta. Por quê? Não chegou ao pleno conhecimento da verdade, porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma das verdades é reconhecer o sábado como sinal de Deus. E reconhecer também rapidamente o domingo, que este não faz parte do sinal do povo de Deus, né? Então, pelas Sagradas Escrituras você consegue notar. Agora, a questão de estar na igreja e fora da igreja, Paulo vai nos advertir. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Claramente a caridade é boa. As boas obras são muito importantes, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas sem as obras nós também não podemos mostrar que somos cristãos. Disse Tiago, por exemplo, que mostra, me dizes que tens fé sem as obras. A fé sem obras, ela é morta. Claramente tem que andar as duas juntas. E eu te mostrarei as minhas obras por intermédio da minha fé. Ok, muito bem. E veja aqui no verso 25 ele vai dizer: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando o dia em que Jesus Cristo vai voltar, pelos sinais que nós já podemos aqui ver e presenciar e estudar juntos. Então nós não podemos deixar de nos congregar. Devemos ir à igreja, meu amigo. É neste momento mais que nós precisamos de Cristo, e Jesus chamou a igreja como a casa dele de oração. Não é à toa que Jesus, por exemplo, soltou os cambistas, tinha que pegar um chicote, e este chicote, né, para soltar aqueles que faziam negócio na igreja, e isso vai acontecer quando ele voltar. Foi um prelúdio do que vai acontecer. Então, meu amigo, se estavas fora da igreja, volte para a igreja. Volte a se congregar. É importante? É importante. Porque ali nós podemos tomar a dose. A igreja é tipo o hospital. E se você estiver doente e ir para o hospital depois dizer: não, aqui tem mais doentes do que eu parece que vou ter que sair, nunca vais curar. Nunca vais curar. Por quê? Porque todos nós lá no hospital recebemos a dieta, só que vai haver alguma diferença. Daqueles que tomam o medicamento prescrito pelo médico e daqueles que não tomam. A palavra de Deus é exatamente o medicamento que pode curar o nosso orgulho, pode curar a nossa supremacia, e pode
elevar o padrão da nossa fé, a nossa santidade, e a moralidade só vem por aquele que é moral por excelência, que é Cristo Jesus. Para terminar, mas antes, né? Queremos agradecer por chegares até aqui. Que Deus te abençoe grandemente. O selo de Deus é a marca da besta. Irmão Basílio, para terminar. Pois. É um tema que parece que dá muito medo, né? Para quem não está bem preparado aí. Pois é. E dá assim medo. Mas, irmão Basílio, uma mensagem para encorajamento. Pessoas que têm. Para nós, né, que temos que encarar mesmo essa realidade. Que se ainda chegar ao nosso tempo, né? Pois é. Porque provavelmente vai chegar assim no nosso tempo, do jeito que o mundo está agora. Então, para terminar, uma mensagem de encorajamento para todo o pessoal que está aí a visualizar este vídeo. De facto, aqui nós gostaríamos de dizer que Deus é Deus e Deus sabe o que faz. Se nós confiarmos em Deus, nada iremos perder. Tem-se dito que quem perde dinheiro não perde absolutamente nada. Mas quem perde o caráter perde tudo. E o nosso caráter é formado por intermédio da verdade que nós conseguimos encarar nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus precisa terminar a obra que um dia ele começou, que é da redenção, salvação do seu povo. Satanás não é à toa que lhe deram o tempo determinado para ele poder mostrar o tipo dele de governo, e nós que somos aqueles que julgam as boas e as más coisas, deveríamos então fazer escolhas muito inteligentes. E essas escolhas inteligentes, uma delas é escolher seguir Cristo. Esta é a principal de todas. Você até pode errar em escolher a tua esposa, pode errar em escolher o teu trabalho, mas a coisa que você nunca poderia errar é escolher seguir a Jesus Cristo, adorá-lo no dia verdadeiro, por intermédio da Bíblia Sagrada, ok? E nós também conseguimos notar aqui que a marca, ou seja, as pragas do Apocalipse, elas vão cair, do Apocalipse capítulo 16, elas vão cair simplesmente para aqueles que adoraram e receberam o sinal da besta, não é? E aqui no Apocalipse capítulo 14, por exemplo, no versos 9, diz o seguinte: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se há uma advertência para você e eu também. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, de coração para coração, Jesus disse isso e vai se cumprir. E esta deve ser a nossa responsabilidade individual. Nesse jogo, nesta guerra santa que está a se desenvolver, precisamos fazer escolhas muito bem acertadas. Hoje você tem o sábado e o domingo. Tens a verdade e a mentira. Você tem Deus e Satanás. Tem um inferno para evitar, um céu a ganhar. Você precisa fazer as suas escolhas. Mas eu lhe proponho, escolha aquilo que é verdadeiro. Quando Jesus vier para julgar as nações, ele vai te julgar mediante aquilo que está escrito, não naquilo que você acha. Não naquilo que o pastor achou, não naquilo que o padre achou, não naquilo que o irmão ou a irmã achou, não. É naquilo que está escrito, tal conforme os juízes na terra, por exemplo, julgam os réus. Segundo o artigo X, o que você cometeu dá penalidade de X anos de cadeia. Só que para Deus, diz Tiago capítulo 2, versos 10, assim falai e assim procedei, como haveis ser julgado com a lei da liberdade, que são os 10 mandamentos. E a Bíblia toda é o resumo dos 10 mandamentos, ou seja, a explicação dos 10 mandamentos. Assim é que está correto. Siga Jesus Cristo, não temos nada a perder. Está quase essa jornada. Em escassos minutos, esse jogo termina. O povo todo está já a se levantar nas bancadas, porque os minutos todos estão a terminar. Os jogadores estão aflitos. O árbitro já está com o apito na boca. E eu gostaria de lhe dizer
que viva com certeza de que tudo vai terminar bem. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Terminamos assim mais uma transmissão, o selo de Deus e a marca da besta. Caso levantar-se uma questão por tua parte, então deixa aqui nos comentários e posteriormente conseguimos então podermos responder. Né? Agradecemos bastante pelo carinho da tua audiência. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Daniel. Mais uma vez, nosso muito obrigado. E passem bem.